Ensinamentos de Ramatiz Transição Planetária. Essas aulas de Ramatiz fazem parte dos livros O Astro Intruso de Utano e O Sublime Peregrino de Hercílio Mas e Evolução no Planeta Azul por Norberto Peixoto. São maravilhosos ensinamentos que nos ajudarão a compreender melhor o período que estamos passando. Aqui postaremos artigos, atualizados se possível, desse grande mestre que com paciência hercúlea nos explica. No livro Evolução no Planeta Azul, obra psicografada por Norberto Peixoto, Ramatiz nos fala sobre pulsação da Terra no período de transição planetária. Pergunta: os cientistas verificam a realização de profecias ancestrais e de diversas tradições indígenas, reconhecendo comprovadamente importantes alterações no campo magnético e de frequência da Terra neste início de era de Aquário. O que tendes a dizer dessa confluência ciência e esoterismo da atualidade? E qual a visão espiritual dos mentores do espaço sobre este momento de transição planetária que tem gerado insegurança em alguns espiritualistas estudiosos temendo o profetizado final dos tempos? Ramatiz: os homens voltam-se aos conhecimentos espiritualistas mais antigos para entenderem espiritualmente o que estão descobrindo e constatando por meios científicos. Como a comunidade que habita a egrégora terrestre está em franco processo de mudança, em que a transladação de espíritos imorais e despreparados para a vivência amorosa da era de Aquário está sendo levada a efeito para planetas mais atrasados, ao mesmo tempo que espíritos com melhor condição moral estão encarnados em vosso orbe no mesmo influxo magnético cósmico de planetas mais evoluídos que a Terra, ocorre simultaneamente um aumento da frequência vibratória cultiva do planeta, por um mecanismo que podeis entender como ressonante. Os cientistas terrícolas comprovam que a pulsação da Terra, ou a chamada ressonância de Schumann, está aumentando drasticamente, ficando algo estarrecidos por não encontrarem explicações em parâmetros mecanicistas aos quais estão habituados, o que leva uma minoria a volte-se positivamente para o espiritualismo, o ocultismo e para as questões esotéricas das tradições ancestrais da humanidade, muito especialmente as orientais. As transições planetárias sempre ocorreram em toda a história, eis que a evolução requer movimento ascensional. O que estáis verificando é uma intensidade no efeito de transitar, o que denota mudança de era, compreendendo um ciclo de intensas e sérias modificações, algo que deveis perceber sem medos ou excessiva fascinação, que poderá vos conduzir a uma fixação exagerada nesse assunto, ante os percalços da vida comum, que devem preponderar. Dentre vós há os que se tornaram trombetas vivas do momento apocalíptico, como se o fim do mundo terrificante vos batesse à porta, fazendo disso uma preocupação utilitarista, ampliando os interesses individuais de salvação à direita do Cristo contra a caridade cultiva que emana do amor ao próximo, como se o cosmo impusesse pressa na ascensão evolutiva àqueles que ainda não têm em si os valores morais para serem o trigo e não o joio. Se fordes o joio após a separação, continuareis evoluindo normalmente em outro planeta, talvez nem tão inóspito e selvagem quanto o que estagiais agora. Espíritos imortais que sois, os céus eternos não vos imponham excesso de velocidade na autopista que conduz à estação evangélica, sob pena de severa multa aos aligeirados que esquecem as regras do bom trânsito entre irmãos. Certo está que não deveis ficar paralisado diante da nova era que se avizinha, pois se não há imposições de prazo evolutivo pela divindade, há de se remover os estacionados indevidamente, para o bom fluxo de todos. Para os apocalípticos em verdade, podemos vos dizer que os tempos esperados são chegados, sendo que não é o mais importante se sabeis disso, conquanto relevante esse conhecimento. Os critérios de seleção do joio do trigo são a moral e o amor crístico interiorizado, não se relacionando com o saber detalhado da transição planetária em si. Ademais, os simples e pobres de espíritos se encontram mais à vontade para o exercício do perdão e do amor junto aos doentes e despossuídos de intelecto avantajado. A parcela um tanto insegura da coletividade de grande saber das coisas da nova era deve deixar de espalhar o medo do fim dos tempos e se preocupar um pouco menos em credenciar-se a direitistas do Cristo neste momento apocalíptico. As mudanças que estão sendo verificadas não devem amedrontar-vos, pois que tal feito demonstraria uma divindade sádica em suas leis de causalidade, o que é uma inverdade.
Deveis estar preparados para uma nova era de luz que se avizinha cada vez mais próxima. Este período de transitoriedade vibratória repercute afetando vossos padrões de sono, relacionamentos sociais, o biorritmo fisiológico e a percepção do tempo, que fica como que mais rápido. Pode haver sintomas como enxaquecas, cansaço, sensações elétricas na coluna, dores no sistema muscular, sinais de gripe e sonhos intensos. Vossos corpos físicos sofrerão alterações. O DNA perispirítico dos humanos está sendo modificado, num método itérico repercussivo que o levará a ser ampliado para 12 fitas de hélice no corpo somático, ao mesmo tempo que novos corpos astrais, de outros planetas mais adiantados, se preparam para encarnar na Terra. Isso vos acarretará maior intuição e mais amplas habilidades psíquicas, de telepatia e clarividência, e habilidades curativas sem igual na atualidade. Entenda que o movimento no plano astral é cada vez maior, e muitos espíritos maldosos e renitentes estão se rebelando contra todos, num último levante antes de serem encaminhados para outras paragens cósmicas ou reencarnarem compulsoriamente em corpos defeituosos. Isso estabelece enormes demandas astrais, em que os grupos mediúnicos da Terra estão sendo muito solicitados, sendo que as falanges de espíritos benfeitores, muitas de extraterrestres, estão trabalhando ininterruptamente em resgates. Nas zonas abismais e nas populações da subcrosta terrestre, demonstrando o amor assistencial do Pai por todos os seus filhos. Retirado do livro Evolução no Planeta Azul, obra de Ramatiz psicografada por Norberto Peixoto. Confluência Ciência e Esoterismo da Atualidade.